Alan Franco no Palmeiras, torcedor tricolor, eu vou te explicar essa história basicamente do que a gente conseguiu de informação. Vamos falar também da sequência, da maratona do Alisson e trazer ali alguns bastidores em relação ao volante e também trazer atualizações ali sobre o Wendel e Henrique Carmo, são dois jogadores que o São Paulo deve ter aí para os próximos jogos. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Tem também aí o Seja Membro, onde você vai ter conteúdos exclusivos, como o grupo no WhatsApp 24 horas por dia, participação no Papo de Membros, que vai a hora amanhã, toda terça-feira ao meio-dia, vídeos exclusivos. Hoje eu conversei um pouquinho com o pessoal dos membros sobre a situação do Lucas Moura e como que foi a reunião entre eles, o Beldi e o departamento médico, que fizeram com que ele não fosse para o Choque Rei, além de lives exclusivas, servidor no Discord, liga no Cartola e muito mais. Bora agora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Tô pegando aqui a minha colinha pra gente até pegar, que eu quero pegar aqui a nomenclatura correta aqui que o São Paulo passou. O Wendel passou por exames hoje, né, na manhã desta segunda-feira, o São Paulo se reapresentou e ele não tem um problema constatado. São Paulo se reapresentou logo hoje, na segunda-feira, para iniciar sua preparação para o confronto contra o Libertad. Nessa segunda-feira, os jogadores que atuaram por mais tempo ficaram na parte interna e fizeram um trabalho leve no campo, os jogadores que ficaram mais tempo na partida contra o Palmeiras, e aí os demais atletas já fizeram alguns trabalhos com bola lá no CT, complementado ali com alguns jogadores das categorias de base. Na terça-feira, vai ter o único treino, talvez, né, mais preparatório de fato para a partida contra o Libertad. São Paulo entra em campo na próxima quarta-feira às 9h30 para sacramentar aí a sua vaga na próxima fase da Libertadores. Um ponto, um empate já garante São Paulo na próxima fase, e a depender ali, se conquistar 3 pontos também já garante o primeiro lugar do grupo D. E aí o Wendel passou por exames, aí como a gente já tinha conversado mais cedo, né, não aparentava ter nenhum problema de fato, e não teve um problema diagnosticado. Ele teve um choque de cabeça, né, ele ficou bem zonzo, ali acabou saindo chorando aos 25 minutos da primeira etapa do Choque Rei, acabou sendo substituído pelo Enzo Dias, mas ele ainda não tá 100% dessas dores, por mais que não tenha nenhum problema diagnosticado. O São Paulo inclusive trata esse episódio como um trauma no crânio, então ele tá meio zonzo ainda, tá reclamando de algumas dores de cabeça, então por conta disso ele ficou mais reservado na parte interna. A expectativa, de acordo com a gente conversou com algumas pessoas, depois do treino ele vai para casa, vai se recuperar, vai descansar e que amanhã ele já esteja melhor, e aí pode treinar com o grupo normalmente e estar disponível contra o Libertad. Mas vai ser avaliada a sua situação. Se ele não reclamar de dores, ele vai para o jogo contra o Libertad, pelo menos para ficar no banco de reservas. Se ele ainda alegar algumas dores, ele deve ser preservado, ficar na parte interna de novo, e aí só retornaria no confronto contra o Grêmio. Mas repito, não há um problema diagnosticado, não há um problema em relação ao Wendel, corroborando um pouquinho com a informação que a gente trouxe mais cedo, que a gente apurou. Ainda falando sobre o treinamento, uma questão interessante, o Henrique Carmo está começando a fazer alguns trabalhos, ele teve até, vou pegar a contusão aqui, uma lesão de cidesmose no tornozelo esquerdo. Ele segue evoluindo bem, e nesta manhã ele fez alguns trabalhos sobre a supervisão da fisioterapia no gramado do CT da Barra Funda. Então ele já foi para mais uma etapa do tratamento, então a tendência, por exemplo, se ele evoluir bem durante a semana, após jogo contra o Grêmio, ele já pode ali fazer alguns trabalhos com o grupo, e aí já pode voltar a ser relacionado para as partidas do São Paulo. Por mais que o São Paulo tenha aí retornos importantes, né, do Lucas, do Oscar, é mais uma opção, inclusive uma opção de velocidade, um ponta driblador, que pode voltar a ter rodagem dentro do elenco profissional, ou, né, ter ritmo de jogo, pelo menos atuando no Sub-20. Ele vinha atuando com frequência no Sub-20, jogou algumas partidas do Campeonato Brasileiro, e foi lá, inclusive, que ele acabou tendo esse probleminha. Aí tava jogando muito bem lá no Sub-20, inclusive, tava tendo rodagem, mostrando ali um bom futebol. Vamos torcer aí para que o Henrique Carmo logo possa se recuperar dessa contusão e ser mais uma opção ali para o técnico Zubeldia no decorrer das rodadas, beleza? Agora bora falar sobre Alan Franco.
Alan Franco no Palmeiras. Nas últimas horas tem surgido aí diversas especulações, rumores sobre essa possibilidade. Muitos de vocês me perguntam, mandam mensagem e tudo, e a gente sempre respeita a informação dos colegas, mas eu sempre gosto de ir buscar a minha informação e ir a fundo nessa questão. E aí o primeiro ponto é, como o Alan Franco ele tem contrato somente até dezembro deste ano, não faz sentido muito você buscar informação no São Paulo, porque às vezes o São Paulo nem sabe de alguma coisa nesse sentido. Mas aí eu entrei em contato com o Zanzini, que é um empresário, é quem agencia a carreira do Alan Franco, para perguntar. Inclusive a gente tem batido um papo sobre essa renovação. Para perguntar, olha, chegou alguma coisa do Palmeiras? Ele foi categórico. Não. Estão especulando bastante aqui no Brasil sobre essa possibilidade do Alan Franco. Não houve nenhuma consulta de clubes brasileiros, não. E aí reitero, como é que anda a renovação? Estamos tentando encontrar um comum acordo. Foi essa conversa que eu tive, e aí corrobora com a expectativa tanto do São Paulo de assinar essa renovação contratual. Tá meio travadinha? Precisa resolver algumas questões? Precisam, mas existe um otimismo das duas partes de fazer essa renovação contratual, o que já é um ponto muito positivo. São Paulo, ele sabe quando tem uma renovação contratual que é mais complicada, que é mais delicada, como aconteceu com o Wellington, como aconteceu com o Igor Gomes, que foram jogadores que o São Paulo tentou negociar, só que aí, pelas dificuldades, acabou ficando inviável a renovação e eles acabaram saindo, inclusive, livres no mercado. Então, existe um otimismo para a parte do São Paulo, porque sempre houve uma conversa bem otimista, mostrando que da parte do atleta existe de fato esse interesse na renovação contratual, e de fato tem. O Alan Franco ele quer ficar no São Paulo, ele quer permanecer, ele quer evoluir dentro do clube, o que falta somente é o empresário tentando ali as melhores condições para o Alan Franco, porque, repito, o Alan Franco ele já tem 28 anos, então se ele conseguir uma renovação de contrato até 2028 ou 29, em tese, vai ser o último grande contrato do Alan Franco, porque normalmente, quando o atleta já chega ali no nível de 32 anos, a tendência é de uma redução no seu nível. Então, aproveitar esse momento que ele está em alta, que ele está bem, que ele é um dos principais jogadores do time, para tentar uma valorização salarial ali, um tempo de contrato um pouco maior, até para ter uma segurança maior em relação ao Alan Franco. Então, o São Paulo ofereceu uma coisa, o staff manda uma contraproposta, aí o São Paulo tenta adequar, e aí é tudo parte de negociação. Então o São Paulo ainda existe um grande otimismo sim de contar aí com o Alan Franco para a sequência desta temporada e também para os próximos anos. O São Paulo acredita que está evoluindo nessa renovação de Alan Franco e pelo menos neste momento do que a gente conseguiu de apuração não há um interesse por parte do Palmeiras neste momento em relação ao Alan Franco. Pode ser que ali depois acabe rolando alguma coisa, pode ser, a gente sabe como é o futebol, mas neste momento não há conversas nesse sentido para o Alan Franco ir para o Palmeiras ou algo nesse quesito. Combinado? Para a gente fechar o vídeo de hoje, Alisson chega ao seu 15º jogo como titular do São Paulo. Ele vem numa sequência importante, né? Ele vem de 15 jogos consecutivos ali inclusive desde do retorno ao São Paulo, né, contra o Sport, ele vem jogando todas. O Alisson vem sendo crucial e importante ali para o time do Zubeldia. E aí, vamos trazer uma informação que a gente trouxe com exclusividade para os membros, os assinantes aqui do canal, e que a gente vai trazer para cá. Inclusive, teve até matérias em outros locais maiores que repercutiram um pouco da nossa informação. O Alisson ele tem feito um trabalho, a Comissão Técnica e Fisiologia, o Departamento Médico, tem feito todo esse trabalho em relação ao Alisson. E há um entendimento de que o Alisson tem aguentado essa questão, porque o Alisson ele é privilegiado fisicamente. Ele tem aguentado essa sequência. O São Paulo não está levando o Alisson para o sacrifício. É que corrobora com que, ainda bem, o Alisson tem condições, tem pulmão suficiente, tem condicionamento físico suficiente para fazer todos esses jogos. E aí o São Paulo, obviamente, o Zubeldia vai trabalhando ali com uma questão de minutagem. Olha, esse jogo ele pode jogar 45, no outro ele pode jogar 60, esse ele pode jogar inteiro. Então, o Zubeldia vai, entre aspas, brincando com esses números e tentando adequar ali a questão do Alisson.
E aí é um ponto importante, porque o São Paulo hoje ele tem uma equipe que cuida de todas essas questões. Tanto é que quando o Alan Franco ficou de fora por uma sobrecarga, é justamente isso, há um alto risco de lesão, então vamos tirar o cara. Aconteceu com o Arboleda, aconteceu com o Ferreirinha, aconteceu com diversos outros jogadores. Quando chega no limite, o departamento médico chega lá no Zubeldia, ó, segura esse cara aí, porque senão a gente pode ter um probleminha maior com ele. E com o Alisson não aconteceu isso. E aí, pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, inclusive, a expectativa, inclusive, é que ele não jogue contra o Grêmio, tá? Que ele ganhe esse respiro, esse descanso aí, que ele ganhe, que ele, com a volta do Pablo Maia, o Zubeldia vai ter até uma segurança maior para fazer isso. Porque aí a expectativa é dele jogar como titular contra o Libertad, né? Ele vai já se reapresentou na segunda-feira, na terça-feira deve fazer o trabalho ali com todo mundo. Na quarta, joga contra o Libertad, como titular, a tendência dele fazer a dupla com o Marcos Antônio. Aí já para o confronto contra o Grêmio no sábado, aí a expectativa é de ter Pablo Maia e Marcos Antônio como titulares. Porque aí o Pablo pode ter, ele já teve minutos contra o Palmeiras, ele pode ter mais minutos contra o Libertad, e aí quem sabe já voltar a ser titular, pelo menos ali jogar 45 a 60 minutos com o Alisson, pelo menos ficando no banco de reservas. Então há todo esse trabalho, essa curadoria em relação à situação do Alisson, e repito, tem sido feito um trabalho específico, não só com o Alisson, mas com todos os atletas. Quando o Zubeldia e o departamento médico, aliás, alerta o Zubeldia de que, ó, esse jogador só pode jogar tantos minutos, ou ele não pode jogar esse jogo, é avisado. Eu uso muito o exemplo do Ferreirinha. Contra o Ceará, só 45 minutos, aí parte do Zubeldia. Ou eu uso esses 45 minutos para começar, ou eu guardo o Ferreirinha para o banco de reservas e coloco ele depois. E no outro jogo, ó, vamos tirar aqui porque, de fato, mesmo com aqueles 45 minutos, houve aqui uma sobrecarga. Vamos dar uma segurada aí no Ferreirinha, ele não vai para esse jogo. Então, não entre muito nessa teoria da conspiração de que está jogando no sacrifício, ou isso e aquilo, que não é verdade. Tem sido feito um trabalho bem legal com o Alisson. Então, o Zubeldia e o departamento médico estão ali de olho em toda essa evolução, em toda essa questão aí do Alisson. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. A gente já soltou um vídeo mais cedo trazendo mais informações sobre a renovação do Lucas Ferreira, sobre a possibilidade de saída também do Igor Vinícius já no meio do ano, e falamos também sobre o que a diretoria do São Paulo tinha achado ali daquele resultado e da situação do Zubeldia após o choque rei. Se você ainda não assistiu, é só acompanhar aí o vídeo mais cedo no canal. Soltei vídeo mais cedo para membros também. Se você puder colaborar com o crescimento do canal, a gente arrumar aqui a estrutura, melhorar bastante, trazer cada vez mais conteúdos, trocar esse banner aqui atrás, tá? Não tem nada a ver com o São Paulo. Você pode se tornar membro aqui do canal também para colaborar e ajudar bastante a gente aqui. Fechado? Um abraço para todo mundo. Tenha uma ótima segunda-feira, uma boa semana, na medida do possível. Eu sei que uma derrota pós-clássico é sempre mais preocupante, mas conto aí também com o seu bem-estar também no seu dia, na medida do possível, tá bom? Um abraço, até a próxima, tchau!